Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso intensivo de intercessão da Aliança de Pequenos. Na aula de hoje vamos aprender sobre intercessão coletiva com o missionário Jonathan Lenz. Deixe seu like no vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários que nós estaremos respondendo. Se inscreve no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos e agora vamos para a aula. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Jonathan, também faço parte da Aliança de Pequenos, sou de Dourados, e também aqui em Dourados atuo na Casa de Oração Transformar. E o tema que eu vou falar hoje é um tema que eu tenho orado bastante, é um tema que eu tenho debruçado bastante interesse, e é um tema que tem me edificado muito em relação à intercessão, o ministério da intercessão, e também em relação à igreja, né? Eu tenho um ministério numa igreja, faço parte de um projeto de plantação de igreja, então toda essa questão, esse preparo de como formar uma igreja intercessora, ela é de grande interesse para mim e preocupação, né? Então, hoje eu quero falar sobre a intercessão coletiva. Eu acredito que talvez vocês já tenham estudado a respeito do que é uma intercessão coletiva, de como funciona. Com certeza todos já passaram pela experiência de ter uma intercessão coletiva, mas eu quero trazer aqui alguns, vamos dizer assim, algumas visões, algumas perspectivas sobre como podemos ter um momento de intercessão coletiva relevante, como, sendo um só corpo, podemos ligar na terra aos céus, trazer o reino dos céus aqui na terra e trazer essa realidade do reino de Deus como um só corpo. Então eu quero já compartilhar aqui minha tela. Beleza, acho que agora talvez fique melhor. E agora eu tenho acesso aqui ao chat. Então, bom, eu vou conduzir aqui a aula e se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma contribuição, eu acredito que todos nós temos algo para contribuir e para edificar uns aos outros. Então, se você quiser fazer algum complemento, quiser fazer algum destaque, acrescentar algo, fique na liberdade, fale pelo chat ou então me interrompa com o microfone, fique à vontade. Então, não precisa ser só eu falando, e eu quero muito que vocês participem e contribuam sobre esse tema. Mas eu quero primeiramente falar sobre algumas características da intercessão coletiva, depois eu vou falar sobre a importância da unidade da igreja para a intercessão coletiva, e em seguida, para encerrar, a gente vai trazer algumas coisas práticas sobre a execução da intercessão coletiva. Então, começando aqui, eu quero que você fique com a tua Bíblia aí do seu lado, que a gente vai usar bastante a Bíblia hoje, e eu quero que você acompanhe tanto aqui no PowerPoint como na sua Bíblia, os textos que eu for abrindo aqui. Mas a intercessão coletiva, a gente pode observar em vários momentos da história da igreja, né? Então, nós vemos desde lá do Antigo Testamento, vindo até o Novo Testamento, momentos em que o povo de Israel e a igreja se reuniam para orar e clamar ao Senhor em um só propósito, em um só sentimento, como Atos 4 vai falar, né? Que daqueles que creram, um só era o sentimento, um só era a maneira de pensar. Então, isso é ser uma igreja, isso é viver em unidade. É como um corpo de Cristo, ter um só sentimento e uma só maneira de pensar. E todas as vezes que o povo de Israel, eles se reuniam para jejuar, para interceder, para clamar ou para se arrepender por algo que fosse comum, eles se tornavam um só corpo. Eles se tornavam um só porque eles tinham o mesmo propósito. Então a gente vê ali na história de Esther e o povo de Israel, naquele momento em que Mardoqueu fala para Esther sobre o plano que ele descobre, né, sobre o assassinato do povo, dos judeus, e ela fala
para Esther, ele fala para Esther entrar na presença do rei e rogar ao rei para que ele salve o seu povo. E Esther então fala para Mardoqueu, responde a Mardoqueu, vá lá, convoque todo o povo para fazer um jejum e orar, porque eu vou entrar na presença do rei. E ela poderia morrer naquele momento, no momento em que ela entrasse, se ela não recebesse a permissão para estar na presença do rei, ela poderia morrer ali, porque era um ato, digamos assim, de desobediência ali naquela política, naquele povo. Então, através da oração do povo, através do jejum do povo, Deus deu graça para Esther para que ela estivesse na presença daquele rei e pudesse salvar o seu povo. Então, a intercessão coletiva, o clamor e o jejum coletivo proporcionaram tamanho poder nas regiões celestiais que fizeram com que o rei permitisse a presença de Esther, apesar das leis governamentais daquele povo. A gente vê também Daniel e seus amigos, né, quando Nabucodonosor tem aquele sonho e ninguém consegue decifrar o sonho, e ele fala que se ninguém descobrir, ele vai matar todo mundo, vai matar todos os sábios, vai matar todos os astrólogos, vai matar todos daqueles que não conseguem decifrar, não conseguem dizer qual foi o sonho do rei e não conseguem dizer o significado do rei. Então Daniel fica sabendo disso, dessa ordem do rei, e convoca seus amigos para orarem junto com eles, para que Deus revelasse a eles qual foi o sonho do Nabucodonosor e qual é o significado. E aí os quatro, na verdade, se juntam em oração, não se juntam fisicamente, mas em um só espírito, em uma só sentimento, propósito, eles se juntam em oração por esse motivo e Deus dá a Daniel a revelação de qual foi esse sonho. Então, uma igreja que se uniu para orar por um propósito e fez com que as regiões celestiais se movimentassem a partir desta unidade, gerando esta revelação dos céus e revelação dos mistérios de Deus para Daniel. E assim ele livrou livrou o seu povo e também fez com que Daniel e seus amigos fossem honrados diante do rei. E ali no governo, a gente vê na história de Daniel, no livro de Daniel, o propósito de Deus para aquele acontecimento, né? Ali também nos habitantes de Nínive, na história de Jonas, todo mundo conhece a história de Jonas e sabe de que ele fugiu, depois ele foi engolido por um peixe, e aí ele saiu, então, se arrependeu e foi para Nínive pregar aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E no momento que ele prega a palavra, há uma comoção, há um arrependimento total da cidade, e a cidade se arrepende, a cidade clama ao Senhor, e Deus ouve a oração, ouve o arrependimento. E ali em Jonas 3, 5 e o 10, fala que Deus ouviu as orações do povo e por isso decidiu não mais castigá-las, não mais condená-las. Então, a oração e o arrependimento de um povo em um só propósito fez com que Deus encontrasse graça para aquele povo e não mais condenasse eles. Ali os discípulos e a libertação de Pedro, aquela história de que Pedro estava na cadeia, mas a igreja orava fervorosamente, ali versículo 5, né, de Atos 12, a igreja orava fervorosamente, a igreja, ela acessou lugares celestiais e ela conquistou uma autoridade para que as cadeias se rompessem literalmente e Pedro fosse liberto da cadeia ali de uma forma sobrenatural. Então, há poder na igreja que ora, e há poder na igreja que ora em um só propósito. Talvez eu possa dizer que o poder de Deus para um determinado propósito, ela só é liberada quando a igreja ela está em um só propósito, em unidade, com um só coração. Então, às vezes, a igreja ela está toda junta, os membros estão juntos e se perguntam, Deus, por que não está acontecendo nada na igreja? Porque as pessoas que estão dentro da igreja não estão em um só propósito, não estão em unidade. Estar no mesmo espaço físico não significa que estão em unidade, né?
A intercessão coletiva não é orar todo mundo ao mesmo tempo, mas é estar todo mundo alinhado ao que o Espírito Santo quer fazer e ao que ele quer liberar. E assim, essa oração coletiva, ela cativa a atenção do Pai, comove o coração de Jesus, o nosso intercessor, e juntamente com o nosso intercessor Jesus, o nosso Senhor, é liberada nos céus, dos céus é liberada na terra a vontade de Jesus. Então, a gente precisa pensar que a intercessão é quando nós decidimos cooperar com o nosso intercessor Jesus. E precisamos entender o que Jesus está orando. Aquilo que Jesus estiver orando, nós vamos orar também. Vamos cooperar com o que ele quer fazer. E assim, quando o corpo de Cristo está alinhado com o cabeça, é liberado dos céus. E é manifestado o querer de Deus, a vontade dele é liberada e manifestada na terra. Então, como faz diferença quando uma igreja em unidade, em um só propósito, começa a clamar para o seu Deus? Quantos aqui têm a imagem ali de Apocalipse, capítulo 4, que fala sobre a sala do trono, né, a presença de Jesus? Então, em determinado momento, dizem que os seres viventes e os anciãos, eles passam a cantar uma nova canção, eles cantam: o Senhor, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E então eles se prostram diante do rei, lançam suas coroas, e então eles erguem harpas e taças ao Senhor, que são as orações dos santos. E essas orações nada mais é do que a igreja se unindo à realidade dos céus para adorar, interceder e cooperar com aquilo que está sendo feito nos céus. Então, a intercessão coletiva é o alinhamento do corpo de Cristo com a realidade dos céus, para que os céus manifestem o querer de Deus na terra. Então, a oração coletiva, a intercessão coletiva, ela tem poder. E tem vários outros casos. Eu acredito que você tenha pensado em algum outro caso, algum outro texto da palavra que fale sobre essa intercessão coletiva. Bom, eu trouxe esse texto de Timóteo, 1 Timóteo 2:1, onde fala um pouco sobre os termos que foram utilizados para expressar a oração, a intercessão. Então, no total são 7 termos, e nesse versículo Paulo traz 4 termos para falar sobre a intercessão. Talvez você esteja acostumada com algumas delas, e pode ser que nós, como igreja, nós como intercessores, estamos acostumados a focar em apenas alguma delas, alguma característica, e não fazemos menção, não damos atenção às outras. Então, eu trouxe essas 4 características que eu acredito que são essenciais e elas estão presentes na vida da igreja. Então, o versículo fala assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Essas mesmas expressões estão em Filipenses 4:6, quando falam sobre a igreja de Cristo como propagadora da paz, né? Eles falam para alegre-se no Senhor e levantem, né, orações de súplicas e gratidão, e o Deus da paz, ele vai guardar o seu coração. Mas o que significa súplicas, orações, intercessões e ações de graças? Esses termos, eles indicam expressam coisas diferentes, né? Então, súplicas, ele vem dessa palavra deses, né? Que é uma oração motivada por carecer, ter necessidade. É a expressão de quando você pede algo para uma pessoa. Por exemplo, você está com a tua mãe, teus pais, você pede dinheiro para eles. Ah, pai, dá dinheiro para eu comprar um lanche. Quantas crianças que não fazem isso? Até hoje a gente faz isso, né? Ah, me ajuda com tal coisa. Isso é uma súplica, né? Você está pedindo algo por uma necessidade, por algo que você carece. E essa súplica pode ser feita a Deus. É uma petição a Deus por algo, por uma necessidade que você tem. Outro termo é a proseuche, né? Ou prosecai. São orações que é uma menção exclusiva a Deus. É quando você conversa, quando você faz essa menção diretamente com Deus. Não, as súplicas, ela pode ser expressa
com a relação humana, eu suplicando para alguém, mas a oração, ela traz a característica divina. Então, não tem como eu orar com uma pessoa humana, né? Quando eu falo que estou orando, eu estou me referindo, estou mencionando uma pessoa divina, no caso, a Deus. Então, ela é usada para expressar este momento. Intercessões, que é o enteuxis, originalmente é uma solicitação a um rei. Então, talvez vocês nunca tenham, assim, parado para pensar por que às vezes a gente fala intercessão e por que a gente fala orações. E eu também não sabia, eu achava que intercessão era mais das pessoas que pediam, que representavam o ministério da oração da igreja, né? O pessoal, os intercessores são aqueles que oram, mas todos são chamados para orar, mas tem os intercessores. Então, qual que é a diferença? A diferença, nesse caso, é que essa intercessão são as pessoas que entram na presença do rei e na presença do rei, eles representam pessoas, representam os pedidos de um povo, representam a petição de alguém. Então, a intercessão é quando nós nos submetemos a um ser superior. A intercessão é quando nós entramos na presença do rei e nós rogamos para que o rei se levante e ele faça algo em nosso favor ou em favor da pessoa a quem nós estamos representando. Por exemplo, Esther, naquela história, se a gente levar para um lado figurado, Esther, ela foi intercessora do seu povo. Ela entrou na presença do rei e o rei deu graça a ela, deu favor ao que ela estava pedindo. Ela foi a intercessora do seu povo naquele momento, de forma assim simbólica, né? Ela foi intercessora. Então é como se Jesus estivesse no trono e nós intercedêssemos por alguém, representássemos alguém, representássemos um propósito diante do rei. Então é por isso que nas intercessões nós sempre procuramos submeter a nossa vontade, submeter as nossas palavras àquele que tem a autoridade, àquele que tem a soberania. Então, na intercessão, nós não fazemos ordenações, nós não fazemos declarações, nós fazemos petições a um ser superior. Porque diante de um ser superior, diante de um ser soberano, como nós podemos liberar ordens? Nós intercedemos, representamos um motivo, uma pessoa, um propósito. Então, é bem comum. É claro que tem momentos que a gente vai declarar, tem momentos que a gente vai liberar ordens, mas quando é esses momentos? É quando nós estamos alinhados com o coração deste que tem a autoridade. Quando Jesus diz cure, nós podemos, debaixo desta palavra, liberar uma palavra de cura como intercessor. Mas nós não podemos sair declarando qualquer coisa. Não podemos sair dando ordens para qualquer coisa, sem uma palavra daquele que tem autoridade. Sem estar em concordância com aquele que tem autoridade, com aquele que é soberano. Então, interceder também é concordar com, né? Então, eu intercedo a Jesus, eu estou concordando com aquilo que ele está orando, com aquilo que ele está fazendo, ou até mesmo com aquilo que ele está falando. Só falar assim, um caso bem interessante. Aqui na casa de oração, uma vez a gente sentiu de orar pelas crianças e a gente começou, não sei se a pessoa está aqui, o intercessor está aqui, acho que não, mas a gente sentiu de orar por crianças e a gente começou a orar e começamos a chorar, começou a vir assim um sentimento de tristeza, uma responsabilidade, um encargo por esse pedido, por esse propósito. A gente começou a orar. Isso era numa segunda-feira. Oramos por crianças. Na terça-feira, fizeram uma operação aqui em Dourados para destruir, prender, né? Para prender e destruir casos de pedofilia em Dourados, em outras cidades no estado. Então, para a gente ficou muito claro que Jesus estava nos convocando, nos chamando para concordar com o que ele queria fazer no dia seguinte. Jesus estava nos dizendo, vamos orar pelas crianças, porque amanhã eu quero manifestar isso. Amanhã eu quero manifestar algo.
Então, um dia antes, nós intercedemos, concordamos com ele em propósito pelas crianças. Isso é intercessão, é quando a tua igreja ela se levanta para um propósito. Ou eu lembro bastante também quando eu fazia parte de uma igreja aqui na periferia de Dourados e nós precisávamos de um local, de um terreno. E nós fomos, a minha mãe era pastora dessa igreja e ela foi no dono do terreno para pedir que ele doasse o terreno. Olha que mulher ousada, né? Uma profeta mesmo. E a gente não tinha dinheiro para comprar o terreno, mas a gente foi lá para pedir para que ele doasse o terreno. E a gente orou, a igreja se reuniu para orar para que ele liberasse esse terreno. E aconteceu que ele sim doou o terreno para a igreja. E então a igreja está lá até hoje. A gente ganhou a estrutura de um grupo americanos que doou a construção do templo. Então a igreja está até hoje. Então essa é a intercessão. É quando nós nos submetemos àquele que tem a autoridade e concordamos com o que ele quer fazer. E ações de graças é essa demonstração de gratidão. É quando nós também, como igreja, como só corpo, levantamos palavras de gratidão, levantamos um sentimento de gratidão por tudo aquilo que ele tem feito a nós. Mas características da intercessão coletiva. É importante pensar que há uma diferença entre a intercessão coletiva e a intercessão individual. Por mais que a nossa intercessão individual, ela tem uma importância, sim, Deus ouve as nossas orações, sim, Deus não prioriza, digamos, mais uma intercessão do que outra, não. Ele ouve todas as nossas orações. Há diferenças na manifestação e há diferenças, é difícil, eu não posso falar na eficácia, mas há diferenças na intercessão coletiva do que apenas na intercessão individual. Principalmente quando em propósitos específicos. Por exemplo, quando nós vamos dizer assim, nos encorajamos, eu por exemplo, pego uma pessoa da minha família que não conhece a Jesus e eu me encorajo a interceder por ela. Eu vou orar pela conversão da minha família, por essa pessoa, por um primo, por um irmão, pelo meu pai, pela minha mãe, por uma irmã. Eu vou orar pela conversão dessa pessoa. No entanto, eu, como Jonathan, de forma individual, não conseguirei acessar vamos dizer assim, uma autoridade no mundo espiritual e nas regiões celestiais que dizem respeito a uma cidade, por exemplo, ou a uma potestade. Eu, como Jonathan, não conseguirei ter essa autoridade sozinho. Então, tem diferença. Há batalhas que a intercessão coletiva ela terá mais autoridade e mais poder do que simplesmente intercessões individuais. Claro que eu não estou dizendo apenas que eu não estou me referindo a intercessões coletivas de quando a gente se reúne no mesmo espaço físico. Pode ser que você sozinho esteja orando pela transformação da sua cidade. E haja na tua cidade outras pessoas que estão orando no mesmo propósito. Logo, então, você não está orando sozinho, você está cooperando, você está sendo um só corpo e intercedendo de forma coletiva com estas pessoas que estão espalhadas na tua cidade e você nem sabe. Mas o que eu quero dizer é que não ache que a intercessão te dá um poder para agir sozinho. Né? A intercessão, se você tem esse chamado para ser intercessor, isso não faz de você um lobo solitário. Isso não te dá uma autoridade individual para revolucionar e para fazer com que toda a humanidade creia em Jesus. Não. Nós precisamos estar ligados ao corpo. Nós precisamos estar sendo um só corpo, cooperando com a edificação do corpo de Cristo. Quando que a gente percebe isso? Há batalhas que, como eu falei, no campo da cidade, no campo das potestades, que quando uma igreja se reúne, quando um povo se reúne para orar em um só propósito,
há uma autoridade, há um encargo maior nas regiões celestiais. Por exemplo, como eu coloquei ali no B, libera uma unção comum no coletivo. É bem comum pessoas que estão intercedendo em um só propósito, aqueles que se inserem nesse grupo começam a viver as mesmas experiências e começam a viver a mesma unção que aquele determinado grupo vive. Por exemplo, uma pessoa que tem um dom de profecia e ela começa a se mover em revelação, começa a se mover em profecia. E outras pessoas se juntam a ela e começam a levantar intercessões proféticas, começam a ter esse ministério, desenvolver esse ministério profético. Aí você, um evangelista, que nunca entregou uma palavra profética, que nunca se moveu nesse ministério, entra nesse grupo, começa a caminhar com eles, e quando você menos espera, você também está entregando palavras proféticas. Você também está liberando intercessões proféticas. Você fala assim, caramba, nossa, não sabia que eu tinha esse dom. Aí no momento que você se separa desse grupo, você para de fluir. Você para, esse dom meio que se aquieta em você. Ah, mas será que eu estou negligenciando? Não, é que esse dom, ele foi liberado sobre você, o Espírito Santo te revestiu desse dom, porque você estava no coletivo deste grupo que se movia neste dom. Então é muito comum. Tem dons, por isso que é importante a gente ter essa ideia do coletivo, para nós edificarmos o nosso ministério pessoal. Porque tem momentos que Deus vai nos posicionar em grupos específicos, vai nos levar a igrejas que talvez não seja a igreja que eu sou membro, vai me levar a uma outra igreja ou a um outro grupo de cristãos, para que eu tenha uma edificação e receba uma ministração, receba uma unção que a minha igreja não tem, que eu particularmente preciso desenvolver. E aí por isso Deus me leva a este novo grupo, para que eu se mova nesta unção que este grupo carregue, e eu possa amadurecer a minha fé, possa desenvolver o meu dom, possa desenvolver o meu ministério. E isso exige a unidade da igreja, com certeza, porque quando nós não entendemos isso, nós queremos prender todos em um ambiente só, e isso impede com que nós tenhamos um desenvolvimento completo da nossa estatura da fé, sabe? Digamos que uma igreja ela tem uma pegada muito evangelística e o pastor, o líder espiritual, ele fica com receio de deixar os seus membros participarem de outros cultos, de outros eventos, de outras igrejas. Ele está impedindo com que os seus membros tenham o desenvolvimento dos seus dons e dos seus ministérios, porque com toda certeza nem todos os membros da sua igreja têm o dom evangelístico. Se movem ou tem um propósito, ou Deus tem um propósito para essas pessoas se moverem no dom evangelístico. E aí ele limita as suas ovelhas de crescer nesse determinado dom. Então, essa intercessão coletiva, ela proporciona isso. Ela proporciona esse desenvolvimento de uma unção específica daquele grupo, que talvez sozinho nós não tivéssemos. Aquele despertar, aquele avivamento de um grupo, ele é totalmente diferente de um despertar sozinho no quarto. Então, a intercessão coletiva, ela tem as suas características específicas. Uma delas é que essa nos dá um alcance, uma autoridade maior nas regiões celestiais, no sentido de expansão do reino, e também libera uma unção comum no coletivo, libera talvez uma unção em uma proporção maior. Não diz respeito à proximidade física, mas ao espírito. Como eu falei de Atos, a igreja primitiva tinha um só coração, tinha um só propósito. Então, quando eu, aqui em Dourados, me uno a Jesus, intercedendo por aquilo que ele está intercedendo, a pessoa lá na China, que também está se unindo ao propósito de Jesus, está se unindo à intercessão que ele está liberando, eu estou sendo um só corpo com ele. Eu estou sendo um só espírito, eu estou em unidade com ele. Então não diz respeito apenas à proximidade física. Pode ser que você esteja sendo um só corpo, esteja cooperando, esteja, vamos dizer assim, desenvolvendo o seu ministério de intercessão com pessoas e com igrejas que você nem tem conhecimento. Como o próprio relógio profético, né? São pessoas que não se reúnem no mesmo lugar e são pessoas que não oram ao mesmo tempo, mas são pessoas que estão em um só propósito,
que são em um só coração, em um só espírito, orando por um propósito, e será liberado uma autoridade para este grupo. Ela permite a manifestação de diferentes dons para que a igreja seja edificada como um todo, como eu já falei, e ela sai do caráter particular, influenciando o corpo. Ela sai do caráter da nossa intimidade com Deus. Claro que a intercessão coletiva, ela traz uma edificação particular, mas o propósito da intercessão coletiva não é eu buscar uma edificação para mim, eu buscar no coletivo intimidade com Deus para mim, mas é eu contribuir para que o corpo de Cristo seja edificado. Então o propósito e a motivação é diferente. Eu não posso ir para uma intercessão coletiva querendo trazer algo, pegar algo para mim, para o particular, para a minha intimidade com Deus. Não, eu vou para a intercessão coletiva porque Deus me deu dons, porque Deus me revestiu com o teu Espírito Santo, para que eu possa contribuir e influenciar e edificar o corpo de Cristo com aquilo que Deus colocou no meu coração. Então ele sai do caráter particular, sai do sentido de eu ter uma intimidade com Deus e buscar o meu crescimento. É claro que a intercessão coletiva, ela proporciona um crescimento particular, ela proporciona uma edificação, uma maturidade espiritual individual, mas a nossa motivação em entrar numa intercessão coletiva não deve ser o eu, mas deve ser o corpo de Cristo. Como eu posso edificar o corpo de Cristo com aquilo que Deus me deu. E não posso falar de intercessão sem falar de unidade. A igreja coletiva, a intercessão coletiva, ela precisa, um pré-requisito da intercessão coletiva é andar em unidade. E eu trouxe aqui o texto de Efésios 4, 1 a 16, que ele fala sobre a unidade da igreja. Ele não fala específico sobre a intercessão, mas entendendo a unidade, tendo essa revelação sobre como andar em unidade, nós teremos o entendimento para nos movermos na intercessão coletiva. Então eu quero que você abra sua Bíblia aí, eu não vou ler o texto todo por causa do tempo, e eu também vou passar algumas coisas um pouco rápido, mas eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, conforme eu for destacando alguns versículos e trazendo algumas visões a respeito desse texto, sobre como nós podemos entender a unidade de Cristo, a unidade da igreja, para que possamos interceder no coletivo. Então, essa carta de Efésios, ela tem como principal objetivo assim, de Paulo é trazer essa revelação de que a igreja é o corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. É o cabeça. Então, como instrumento de reconciliação e unidade, Deus cria a igreja, que é o corpo de Cristo. Através da igreja, judeus e gentios podem juntos se unir, quebrar a sua inimizade histórica e cultural e se unir para adorar o mesmo Deus. Então, a igreja ela vem para isso, para trazer unidade e união para todos os santos de diferentes etnias, todas as nações, todas as etnias. Então, ali no versículo 1 a 3, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, e nós podemos entender que a intercessão coletiva, ela requer o nosso entendimento da paternidade de Deus. Nós precisamos entender e ter no nosso coração a convicção de que nós somos filhos de Deus, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos chamados a viver de um modo que as pessoas do mundo possam ver que nós somos filhos de Deus. E na intercessão coletiva, nós não podemos entrar com medo de fazer orações, com medo de pedir algo, com insegurança em algo, mas com a identidade de filhos, nos unindo como igreja, vamos clamar ao Pai, rogar ao Pai: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós precisamos ter a convicção da nossa identidade. Como têm sido as tuas orações? Talvez a tua dificuldade em interceder no coletivo, talvez a sua dificuldade em se engajar no propósito de oração do corpo de Cristo ou do grupo onde você está incluído, talvez a sua dificuldade seja porque ainda falta em você a revelação de que você é filho de Deus. Ainda há requisitos de orfandade no teu coração. E essas orfandades te fazem
não conseguir se engajar, não conseguir compreender, ou não conseguir interceder aquilo que a tua igreja ou este grupo de pessoas está intercedendo. Nós precisamos ter esse caráter. O dom do Espírito Santo gera no coração do crente a unidade de uma personalidade integrada e forma um laço de amor que une toda a comunidade de crentes. Então, nós não recebemos um espírito que nos escraviza, mas recebemos um espírito que nos adota como filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros com Cristo e co-herdeiros com Ele. Somos co-herdeiros, todos nós somos herdeiros daquilo que Jesus conquistou na cruz. Então, os cristãos têm a máxima responsabilidade, sendo filhos, de evitar que a unidade da igreja produzida por Deus, mediante o sacrifício de Jesus, seja de alguma forma perturbada ou difamada. Como eu falei no início, talvez muitas igrejas não estão vivendo o propósito de Deus, eles não estão vivendo o cumprimento das promessas de Deus para aquela igreja, porque eles não estão sendo um só corpo, não estão se reunindo com um só sentimento, e eles estão deixando esta unidade ser perturbada, ser deturpada, ser difamada. Isso é muito sério. Ali no versículo 4 a 6, Paulo traz várias características sobre unidade, né? Vários, vamos dizer assim, níveis, não sei. Ele traz várias comparações. Nós somos um só corpo, em primeiro lugar. Então, Paulo não tolera dois corpos de Cristo, formado por judeus e os gentios. Pelo poder da cruz, nós somos um só. Isso nos traz o quê? Nos traz a ideia de que, na intercessão coletiva, não podemos levar a nossa placa de igreja. Nós precisamos quebrar esse sentimento de religiosidade, e muitas vezes de falsa religiosidade, de que a nossa igreja tem isso, a nossa igreja precisa disso, e começamos a orar pela nossa igreja local. O propósito é beneficiar a nossa igreja local e não o corpo de Cristo. No momento em que nós voltamos as nossas orações com a motivação de beneficiar apenas as igrejas locais, nós estamos perdendo essa unidade com o corpo de Cristo. Estamos saindo dessa dimensão da unidade do corpo de Cristo. Não importa. Não importa se você é pentecostal, se você é conservador. Não importa se você é calvinista, se você é arminiano. Nós somos um só corpo. Nós temos um só Espírito. Nós pertencemos ao mesmo Deus. Então, vamos deixar de lado as nossas opiniões teológicas. Vamos deixar de lado os nossos eventos das nossas igrejas locais. E vamos se unir em um só corpo, interceder aquilo que Jesus está intercedendo com o nosso cabeça. É o nosso cabeça. Nós somos um só Espírito. O Espírito, ele está... Todos nós recebemos o Espírito. O Espírito, ele trouxe a convicção de que nós somos filhos. Todos nós temos essa testificação de que nós somos filhos de Deus. Então, não podemos, na intercessão coletiva, nós não podemos menosprezar alguém. Não podemos supervalorizar o dom de alguém. Nós precisamos ser um só. Precisamos todos nós nos humilharmos, todos nós nos submetermos àquele que tem toda a autoridade. Então, na intercessão coletiva, muitas vezes Deus não quer usar o pastor. Na intercessão coletiva, Deus muitas vezes não quer usar o líder. Deus quer usar uma outra pessoa específica. Deus quer usar muitas vezes aquela pessoa que nunca manifestou dons sobrenaturais. Deus quer usar aquela pessoa, porque nós somos um só Espírito. O Espírito Santo testifica que todos nós somos filhos de Deus. Então não há pessoas mais importantes na intercessão coletiva. Nós temos uma só esperança. Muitas vezes nós perdemos essa esperança. Muitas vezes nós intercedemos sem a esperança da eternidade, sem o anseio pelo retorno de Jesus. Uma igreja que vive em unidade, uma igreja que se reúne em um só propósito, faz parte desta comunhão, faz parte do coração desse sentimento, o fervor e o anseio pela eternidade. Talvez as nossas reuniões coletivas, elas têm sido frias, têm sido muitas vezes, vamos dizer assim, fracas aos nossos olhos, têm sido mornas, porque no nosso coração não queima o desejo pela eternidade. No nosso coração, nós não oramos com fervor.
ali no texto de Atos, né? Nós oramos ao Deus, mas não oramos com fervor. Oramos, pedimos a Deus, mas não pedimos com anseio pela manifestação do nosso Deus, para conhecer o nosso Deus. Nós não podemos perder a esperança. Nós temos um só Senhor, como Cristo. Cristo ordena a nossa adoração e serviço de forma mais elevada em qualidade, e excluindo assim qualquer outra lealdade, quer a homens, quer a deuses fabricados ilusórios, na intercessão coletiva. Jesus é o nosso Senhor, na verdade não só na coletiva, né? Nós precisamos ter essa perspectiva em todas as intercessões, mas nós não podemos levar outro Deus para dentro da nossa intercessão coletiva. Nós não podemos deixar um Deus, ou até mesmo uma imagem errada sobre Deus, entrar ou reinar na nossa intercessão coletiva. Quantas vezes nós resistimos ao Espírito porque não conhecemos quem é o nosso Senhor? Quantas vezes nós deixamos de orar algo, deixamos de viver experiências com Deus no coletivo porque não conhecemos quem é o nosso Senhor, porque não fazemos com excelência para o nosso Senhor, ou porque servimos a outros deuses? Uma igreja que ora em um só coração, está em um só propósito, exaltando e adorando a um único Senhor, a um só Senhor. Então, se o teu coração está dividido com Mamon, se o teu coração está dividido com outras coisas, nós não estaremos alinhados em uma intercessão coletiva, não estaremos alinhados com a igreja, com o corpo de Cristo. Precisamos abandonar os outros deuses da nossa vida e nos juntar a um único Senhor, a um só propósito. Nós temos uma só fé. A alegria comum de perdão e adoção fornece igualmente fundamento para a unidade na igreja. Talvez a tua fé esteja abalada por algo que aconteceu na sua vida. E o que você precisa é se engajar em um grupo de intercessão, em um grupo que está reunido em um só espírito, para que a sua fé seja fortalecida. Não tente reanimar a sua fé sozinho. Se engaje, se una ao corpo de Cristo para que essa fé seja reanimada dentro de você. E nós temos um só batismo, todos nós recebemos o dom do Espírito. Esse batismo não significa apenas a manifestação visível do Espírito Santo, mas é simplesmente o receber do Espírito Santo. Todos nós recebemos o Espírito Santo, e se recebemos o Espírito Santo, todos nós temos dons. Todos nós temos dons, talvez uns visíveis, talvez outros não visíveis, uns exteriores, outros interiores, mas o Espírito Santo capacita todos nós e reveste todos nós com dons. Então vamos todos em unidade buscar ser cheios do Espírito, porque todos nós recebemos o mesmo batismo. Não tem ninguém que tenha um Espírito Santo maior do que o outro, não, todos nós recebemos o mesmo batismo. Você recebeu o mesmo Espírito daquele cara mais pentecostal da tua igreja, você tem o mesmo Espírito Santo que ele. Sabe, não menospreze o Espírito Santo que está em você. Não menospreze, não entre em competição com outras pessoas. Não entre em competição com outras pessoas do teu grupo. Não entre em competição com o dom do outro. Você tem o mesmo Espírito Santo, você recebeu o mesmo batismo. Mas nós precisamos deixar de lado a nossa individualidade para sermos uma só igreja, um só corpo, viver em unidade, para que Deus faça o reino dele e manifeste os céus em uma realidade ainda maior do que no individual. E nós temos um só Deus e Pai de todos. Deus é a fonte de tudo. Sobre todos, ele é soberano, ele é por todos, seu poder envolve a igreja inteira, e ele é em todos, ele está em todos nós todos somos filhos de Deus. Nós precisamos colocar Jesus no lugar que ele merece, que lhe é devido, dar a ele a honra, a glória que lhe é devida, parar de intercessões narcísicas, intercessões egoístas, intercessões apenas para a nossa igreja local. Vamos deixar de lado, sabe? Por muito tempo, a intercessão na igreja foi simplesmente orar pelo culto, sabe? Nós temos muitas vezes motivações vazias para interceder. Queremos orar para que o culto seja uma bênção, para que não entre nenhum bêbado na nossa igreja, para que não caia energia pensando justamente em coisas individuais, em coisas egoístas, na nossa igreja, no nosso eu. Vamos deixar de lado
as necessidades pessoais e vamos nos unir ao corpo de Cristo, porque quando nos unirmos a Ele, já não importa o meu nome, já não importa mais a minha reputação, o que importa é o corpo de Cristo, o que Ele está fazendo com a sua igreja, para onde Ele está levando a sua igreja e, consequentemente, as minhas necessidades serão supridas. As minhas necessidades serão supridas. As minhas necessidades serão sanadas. Eu serei edificado, sabe? Vamos perder a nossa necessidade de orar apenas pelo que os nossos olhos veem. E vamos nos juntar em um só corpo com aquilo que Jesus está vendo. Vamos trocar as lentes dos nossos olhos, trocar as lentes do nosso coração e vamos buscar em um só corpo, interceder por aquilo que Jesus está fazendo no mundo. Se for preciso parar um culto numa igreja local, para se juntar àquilo que Jesus quer fazer no mundo, vamos nos juntar, vamos ser um só corpo. E o versículo 7 ali fala sobre a graça, né? E essa graça não é a salvação em si, mas é esse dom, o dom especial que cada um recebe. Cada um recebeu um dom na proporção que Deus quer, cada um recebeu um determinado dom e todos nós cooperamos para a edificação da igreja. Todos nós cooperamos na edificação da igreja. Talvez para uns hajam manifestações ou curas mais extraordinárias do que para você, mas o que isso importa? O que importa é que a igreja está sendo edificada. Para uns, Deus está dando visões, sonhos, e Deus não está dando para você. E o que importa? Você não precisa ter o mesmo dom que os outros. Não precisa viver a mesma vida, a mesma proporção espiritual que os demais. Mas você precisa estar alinhado com o que Jesus está fazendo na igreja. Você precisa estar alinhado com o corpo de Cristo. E o dom que você recebeu, na proporção que você recebeu, agradará o coração de Deus. Agradará o coração de Deus. Talvez a gente nunca consiga, talvez eu nunca consiga reunir uma multidão de 10 mil pessoas em um culto evangelístico, uma cruzada evangelística. Talvez nunca eu veja alguém se levantar da cadeira de rodas, não importa. Eu vou ser fiel ao dom que Deus me deu, porque sendo fiel a este dom que Deus me deu, eu estarei edificando o corpo de Cristo no coletivo. E os meus olhos não estão mais no meu dom, não estão mais na minha intercessão individual, mas os meus olhos estão na intercessão do coletivo, como eu posso contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Talvez há pessoas aqui que precisam mudar os motivos de oração do caderno. Talvez a gente precise avaliar os nossos tópicos de oração dos nossos cadernos, das nossas igrejas, das nossas pautas de oração com Deus. E precisamos deixar Jesus escrever no nosso caderno o que Ele quer que a gente ore. Deixe Jesus escrever no seu caderno o que Ele quer que a igreja ore, o que a igreja está orando. No versículo 11, Paulo apresenta os ofícios necessários para a expansão e sustento da igreja. Deus fala, ele fala, né, profetas, pastores, evangelistas, mestres. E então, Deus tem manifestado esses dons, esses ministérios para edificação. Geralmente, esses ministérios, eles se destacam em pessoas que estão à liderança ou pessoas que estão ali com encargo em uma igreja local. Mas não significa que você não tenha esse dom ou que você não possa se mover nesse dom. Alguns recebem um ofício de profeta, mas nem todos que recebem o dom de profetas têm um ofício de profetas. Atuarão numa, vamos dizer assim, numa sensibilidade de uma pessoa que tem um ofício de profeta, mas talvez Deus te deu o dom de profecia. Talvez Deus te deu o dom de profeta e Ele quer que você use na medida que Ele te deu, no propósito que Ele tem para você. Talvez o meu ofício não seja evangelista, talvez eu não seja um evangelista de ofício, mas eu tenho o dom de evangelismo. E onde eu estou, eu preciso manifestar o meu dom. Eu preciso manifestar o meu dom para contribuir para o reino de Deus e para o corpo de Cristo. E o versículos 12 a 16, os ministérios são dados para edificar o corpo de Cristo. Os ministérios promovem maturidade. Os ministérios garantem estabilidade na igreja, na sã doutrina. E os ministérios possibilitam o crescimento em Cristo. Seja qual for o teu dom, a intercessão coletiva precisa de você. Seja qual for o teu dom, o grupo de oração precisa de você.
Porque geralmente nós somos inclinados, nós temos uma afeição, nós temos uma inclinação ao nosso dom, a se mover no nosso dom. Por isso, a intercessão coletiva precisa. Talvez uma pessoa que é evangelista, ela não vai orar os mesmos motivos de uma pessoa que é um mestre. Talvez o mestre esteja orando: Senhor, dê revelação, dê vontade, dê fome pela tua palavra, dê discernimento, dê entendimento, conhecimento da tua palavra. Enquanto o evangelista está intercedendo: Senhor, levante, envie os teus mensageiros, envie os missionários, levante, Senhor, pessoas que irão representar o Senhor e irão levar o evangelho, proclamarão a salvação. Então, todos nós, com os nossos dons, na proporção que Deus nos deu, precisamos cooperar com o corpo de Cristo no coletivo. Seja qual for o teu dom, a intercessão coletiva, a igreja, seja a tua igreja local, seja a igreja como um todo, precisa das tuas intercessões. Todos nós precisamos nos unir no propósito que Deus quer estabelecer para a igreja. Paulo vê a unidade da igreja em termos orgânicos e não organizacionais. A verdadeira unidade é interior e resultado de um organismo saudável, como a gente já falou. Não é simplesmente físico, mas é o espírito. Agora eu quero finalizar com passos práticos para a intercessão coletiva. Talvez você tenha um grupo de oração, talvez você faça parte do ministério, talvez você se reúne com pessoas para orar, ou talvez ali na tua igreja você tem algumas dúvidas sobre como você pode, digamos assim, ajudar mais, né, nessa intercessão do coletivo. Aqui vai alguns passos práticos. Primeira coisa, ensine as pessoas a orar orações, não a pregar orações ou mandar recados. Muitas vezes nós queremos pregar durante a oração ou dar dicas para Deus de como Ele deve fazer as coisas. Não, oração é para pedir, oração é para nós fazermos súplicas, nós intercedemos para o nosso Senhor. Intercessão é fazer petição por outros, e o mais recomendado é que vá direto ao assunto. Não precisamos pregar, não precisamos mandar indiretas. Não, vamos ser claros, sucintos e sermos cirúrgicos e falarmos a palavra que Deus nos deu, simplesmente isso. Segundo, evite orações muito longas na congregação. Uma oração mais curta costuma manter melhor o foco e o grupo mais unido. Então, por exemplo, na casa de oração, nós intercalamos orações com adoração, justamente também para manter esta atenção do povo, né? Então, se você é uma pessoa que fala muito, evite orações longas quando você estiver no coletivo, porque pode trazer distração. Uma vez eu conversei com uma amiga que é fonoaudióloga, e ela falou que nós só prestamos atenção durante 3 minutos de conversa. Então, se eu estou conversando com você, particularmente, e eu ficar falando 5 minutos direto, a pessoa só vai prestar atenção no que eu disse durante 3 minutos. E isso é científico. Então, evite orações longas. Intercale orações curtas, encoraje outras pessoas a orarem, ou intercale orações com músicas, intercale orações. Então, evite orações muito longas. Em geral, orações curtas são melhores para a prática da oração coletiva. Por exemplo, o que você pode fazer alguém está orando por muito tempo, né? Concorde com ela, confirme com ela, para que você não perca esse engajamento. A pessoa está se empolgando, ela está orando bastante, e você começa a se distrair, você começa a se desalinhar, sua mente já começa a pensar outras coisas. Foque nessa oração concordando. Porque quando fala sim, Senhor, e é aquele sim, Senhor, com convicção, sim, Senhor, amém, você está concordando com a pessoa, você está se alinhando com ela, logo você está ali mantendo o engajamento com aquilo que está sendo orado. Claro que não vai falar assim, Senhor, para qualquer coisa que ela está falando. Às vezes a pessoa fala uma coisa totalmente carnal ou totalmente equivocada, e aí você concorda com ela. Então, vamos ter essa sensibilidade. Mas uma forma de você não perder esse engajamento é você fazer essa concordância, você estar sempre engajado, concordando. Eu não sei o que orar. Se eu não sei o que orar, eu vou concordar. Eu vou prestar atenção e vou concordar. Sim, Senhor. Me faltam palavras, não sei o que dizer, vou concordar. Amém. Sim, Senhor. Eu estou ali. Eu tenho certeza que se você... Já aconteceu comigo particularmente. Eu não tenho palavras.
Mas só de eu ficar concordando com as orações dos irmãos, só de eu ficar concordando com as demais orações, quando eu falando sim, Senhor, amém, Deus começa a trazer palavras em mim. Deus começa a trazer orações para mim. Começa a trazer orações no meu espírito. Por quê? Porque eu estou em concordância com o corpo. E aquilo que ele quer manifestar, ele não manifesta no individual, ele vai manifestar no todo. Ele vai manifestar no corpo, no coletivo. Então, nós precisamos ter esse engajamento. Não faça devocional na oração coletiva. Envolva as pessoas. Às vezes a gente está tão acostumado a só orar sozinho no quarto, que quando a gente vai orar na igreja, quando a gente vai orar no grupo, a gente usa muito pedidos particulares, ou então a gente esquece de envolver todos, né? Então, coloque frases no plural, envolva seus irmãos, sabe? Esteja sensível ao que Deus quer fazer ao todo, né? Como eu falei, não pelos pedidos particulares apenas, não é um momento de Deus me beneficiar, mas é um momento de eu edificar a igreja, eu beneficiar o corpo de Cristo. Então, nós precisamos tomar este cuidado de não fazer da intercessão coletiva essa minha intercessão individual. Ore por aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração, não precisa abranger todos os assuntos, seja específico. Seja fiel com aquilo que Deus colocou no teu coração. Se você recebeu a responsabilidade para orar, seja fiel com aquilo. Não precisa florear, não precisa orar longo. Uma oração longa não tem mais eficácia do que uma oração curta. Mas se você for fiel àquilo que Deus te deu para interceder, isso vai ter eficácia, isso vai ter poder, isso vai ter autoridade. Então seja fiel com aquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração. Não precisa usar palavras difíceis, não precisa tentar florear para tentar convencer o coração de Deus. O que convence o coração de Deus não são as nossas palavras, é o nosso coração, é a nossa santidade, é a nossa devoção e a nossa submissão a Ele. Então, se queremos convencer a Deus, se queremos tocar o coração de Deus, se assim eu posso dizer, nós precisamos tocar o coração dele com o nosso sacrifício, com a nossa santidade. E aí as palavras simplesmente serão um complemento, serão uma confirmação do que o nosso coração está disposto a fazer, está disposto a cooperar. Quando alguém levantar a voz para orar, não faça orações paralelas, justamente para não gerar desunião, né? Para não dispersar a atenção, porque uma pessoa vai começar a ouvir uma oração, outra pessoa vai começar a ouvir outra oração, e aí ninguém vai saber para qual ouvir, qual dar atenção. Então, vamos ser calmas, vamos orar cada um de uma vez, vamos todo mundo entrar em concordância, esperar um terminar para o outro começar, não orar. Eu sempre faço orações em grupo juntos, mas quando nós temos pautas de oração, intercessão coletiva, nós precisamos ter um engajamento do que está sendo orado. Então, nós precisamos ouvir as orações dos outros. Há momentos, sim, que nós podemos orar todo mundo junto, todo mundo levantar um clamor junto. Sim, não tem problema. Nesse momento, a gente está ministrando ao Senhor e não importa aquilo, não importa o que o outro está orando. Mas há momentos específicos que nós precisamos ter um engajamento e ter um entendimento para nos alinharmos quanto ao que está sendo orado, né? Claro que eu já, em muitos momentos, já fiz em orações em grupos onde todos oram em alta voz, né? Mas há momentos específicos que nós precisamos estar em alinhamento e ter o discernimento para podermos orarmos no seu coração. 6. É muito importante incrementar a oração com música, pois torna um ambiente agradável e sustentável. Claro que não é uma lei, né? Você não é obrigado a orar sempre com música. Tem pessoas que se desconcentram com música. Então, você não precisa necessariamente orar com música, não é obrigatório. Mas a música, ela desperta uma adoração, né? Então, ela é uma outra cooperação. Ela está também cooperando para a tua intercessão. Então, a adoração e a intercessão, elas se completam. A adoração é concordar com quem Deus é. Ele é santo, ele é digno. Então, quando oramos por suas promessas, seja cantando, seja falando, a gente está afirmando o seu caráter, ou seja, nós estamos adorando. Então, pode ser que você ore e aí Deus começa a liberar uma canção enquanto você está orando. Libera esta canção. Ou enquanto o outro está orando, vem uma música, começa a cantar essa música no seu coração e cooperar. Então, Deus complementa, como eu falei lá na imagem de Apocalipse 4,
eles erguiam as orações dos santos e eles cantavam: Santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor dos exércitos, da terra está cheia da sua glória. Então, a adoração, a música, ela complementa a intercessão. E por fim, utilize bases bíblicas como referências. As orações bíblicas nos dão apoio para nos focar em Deus, enquanto nos dedicamos a liberar o seu poder sobre as investidas do inimigo. Quando nós pegamos um texto da palavra e intercedemos, nós estamos colocando a autoridade de Deus na nossa oração. Deus, aqui na tua palavra tá dizendo que o Senhor é um Deus justo, por isso nós clamamos: manifesta a tua justiça, porque o Senhor não muda. Então nós estamos trazendo a verdade, nós estamos trazendo a espada, nós estamos trazendo a base para a nossa oração. Não é simplesmente uma oração qualquer, mas nós estamos trazendo a revelação de quem Ele é, uma base bíblica. Então, se você quer interceder por um motivo, use um texto da palavra, porque é a palavra que traz vida, é a palavra que liberta. Então use esta palavra para dar autoridade, para revelar a manifestação de quem Deus é. A Bíblia nada mais é do que a revelação de Deus ao homem, certo? Então, vamos usar a Bíblia como revelação, como base para a nossa oração. Eu não estou orando na minha cabeça, eu estou orando com base no que está escrito sobre quem o Senhor é. Por isso eu clamo a Ti: manifesta, Senhor, a Tua paz, manifesta, Senhor, o Teu amor, porque aqui na Tua palavra está dizendo que o Senhor é um Deus de amor, sabe? Use palavras, use bases bíblicas para a intercessão no coletivo, porque ela carrega a autoridade, ela carrega o poder de Deus, tá bom? Eu me empolguei em alguns momentos, falei muito rápido, me perdoe se algum momento a minha internet falhou e aí não deu para ouvir tudo. Eu acabei não olhando o chat, não vi se alguém comentou alguma coisa, mas eu vou disponibilizar este material e eu quero orar com você. Eu sinto de nós orarmos para que haja esse sentimento de que eu não estou sozinho, sabe? Você não está sozinho. Há um corpo de Cristo que está orando junto com você em um só espírito, um só coração. Então não se sinta só, não faça a sua luta sozinho, porque se nós lutarmos sozinhos, há mais possibilidade de nós nos sobrecarregarmos, de nós nos cansarmos, de nós nos ferirmos, nos decepcionarmos talvez, mas quando nós estamos unidos ao corpo de Cristo, nós vemos que como Deus é bom, como Deus tem feito coisas extraordinárias quando estamos alinhados. Eu quero orar com você, quero nesse momento que você comece a colocar diante do Senhor qual é a tua disposição em relação à intercessão. Qual é a sua disposição? Como está o teu coração em relação à intercessão, sabe? Talvez você tenha travado batalhas espirituais sozinhas e você está se sentindo esgotado. E o que Deus quer é que você se una a grupos, se una a relógios, se una a pessoas, a propósitos, ou se una ao que Ele está orando. Sabe? Talvez você esteja orando por motivos que Ele já fez, que Ele já cumpriu, motivos do passado, orações do passado. Estamos desalinhados com o que Ele quer fazer agora. Talvez estamos intercedendo e batendo na tecla de uma revelação que Ele deu anos atrás e Ele já está dando um novo tempo, já estamos num novo tempo e nós estamos desalinhados. Por isso, estamos lutando no vazio. Como está o teu coração? Como tem sido a sua intercessão? O teu espírito está alinhado com o corpo de Cristo? O teu coração está alinhado com o que Deus está fazendo com o corpo de Cristo? Jesus é o cabeça e Ele quer liberar a sua unção para o teu corpo. Não seja um pedaço fora do corpo. Não seja um tumor arrancado do corpo. Se alinhe no corpo para que você receba essa unção. Hoje é tempo de nós nos voltarmos o nosso coração para o corpo de Cristo, para podermos receber esta unção, podemos receber essa visão, podemos receber essa revelação do que Ele está fazendo na sua igreja, do que Ele quer fazer no mundo. Como está o seu coração? Pai, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, nós te adoramos, porque Tu és, Senhor, só Tu és, Senhor, Pai. Tu és o nosso Senhor, Tu és o único, Tu és o eu sou.
Tu és aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Tu és o Senhor dos exércitos. Ah, Senhor, nós trazemos à memória aquilo que nos traz a esperança. A tua bondade é a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Grande é a tua fidelidade, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor, nós te pedimos neste momento. Fortalece nosso espírito. Fortalece cada um que está aqui, Deus, nesta aula, neste encontro. Fortaleça-nos, ó Pai. Não nos permita lutar batalhas sozinhos. Queremos nos unir à igreja, queremos nos unir ao corpo de Cristo, Pai. Não queremos cansar, nos sobrecarregar, queremos compartilhar. Não queremos viver só para nós mesmos. Não queremos, ó Pai, nós queremos edificar o corpo de Cristo. Queremos pensar no coletivo. Queremos, ó Deus, contribuir com o dom que o Senhor nos deu. Pai, eu te peço para que o Senhor esteja gerando em nosso coração um anseio para a eternidade. Não queremos orar, ó Pai, pensando apenas na nossa vida terrena, mas queremos orar pensando e olhando, ó Pai, os céus, porque em breve o Senhor virá. Em breve o Senhor virá e por isso precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos, precisamos estar alinhados ao que o Espírito Santo está fazendo na sua igreja, porque em breve o Senhor virá. Deus, volte os nossos olhos para os céus. Gera em nós o desejo pela eternidade, Pai. Gera em nós o desejo pela eternidade. Não importa, Deus, a caminhada que eu estou vivendo ministerialmente. Não importa se eu já vivi todas as promessas. Não importa se eu já recebi tudo o que eu tinha para receber. Não importa se eu já casei. Não importa se eu já tive filhos. Não importa. O maior desejo do nosso coração é termos o nosso noivo outra vez, vindo nos buscar, vindo ao nosso encontro. Esse deve ser um desejo do nosso coração, acima de qualquer desejo particular, acima de qualquer meta ou desejo individual da nossa intimidade. Nós queremos ser um só corpo. Queremos ser um só corpo, Senhor. Tire, ó Deus, as nossas prioridades humanas, tire as nossas prioridades egocêntricas. Queremos priorizar a revelação de quem o Senhor é. Queremos priorizar aquilo que está no teu coração. Não nos importamos, Deus, de parar de orar sobre nós mesmos. Nós queremos orar aquilo que está no teu coração. Queremos orar aquilo que o Senhor está liberando e despertando na tua igreja. Nesse momento, Senhor, desperta-nos para orarmos como um só corpo, para que possamos acessar regiões celestiais mais profundas, possamos, ó Deus, travar batalhas espirituais mais sérias, possamos adentrar em espaços da tua intimidade mais intensos, mais profundos, mais íntimos. Senhor, faça-nos um só coração, para que possamos receber todo o teu Espírito, toda a tua unção, todo o teu poder, nos revestir de toda a sua autoridade. Senhor, que não seja por força nem por violência, mas que seja pelo teu Espírito, e que o teu Espírito venha nos unir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.